chegando com mais um episódio desse podcast. Meu nome é Darciane Moreira e este é o Foco Além da Foto. Para saber mais sobre mim, ouve o piloto desse podcast já disponível no Spotify. E antes de ir ao que interessa, recepciono com um oi, especial tu que te dedica para estar aqui me ouvindo, parte do teu tempo, seja para se distrair, para ficar fazendo nada ou qualquer outra coisa para ouvir esse podcast. E hoje eu não tô sozinha. Temos uma convidada especial. Sim, a primeira convidada desse podcast. O primeiro episódio com convidados não poderia ter outra pessoa senão essa. Isso porque o motivo desse podcast existir é por causa de uma ideia que surgiu depois de uma conversa descontraída, tomando um chimarrão com ela, que além de uma excelente profissional, é minha amiga Anos. Graduada em odontologia, pós-graduada em ortodontia e pós-graduanda em harmonização orofacial. Além de ter no currículo mais de 10 cursos na área de estética dental e facial, está comigo aqui, dessa vez sem chimarrão, Camila Farias. Tudo bem, Camila? Oi, Darcy, tudo bem? Que bom estar aqui, finalmente saiu do papel. Pois bem, vou contar rapidinho aqui como tudo começou. Camila foi na minha casa tomar chimarrão comigo e entre os vários assuntos que sempre começamos a conversar sobre autoestima, estética, o quanto as redes sociais estão influenciando as pessoas de diferentes formas, referente a esse universo de procedimentos estéticos e por aí vai. Depois que a Camila foi embora, e assim como eu contei no episódio piloto desse podcast, eu que já cursei e trabalhei com jornalismo e me apaixonei por rádio após fazer a primeira cadeira de texto para rádio e TV e ser uma assídua consumidora de diversos podcasts, tive a ideia de criar esse, para ter um espaço para exercer um pouco do que aprendi cursando e trabalhando com jornalismo e também para trazer discussões para além da fotografia. E nada mais justo então do que trazer a Camila para conversar comigo e dividir com vocês essa conversa e esse tema. Afinal de contas, beleza se põe à mesa? A expressão colocar à mesa ou pôr à mesa significa colocar na mesa o que é necessário para nos alimentar, ou seja, sem extravagâncias, porque todo excesso pode fazer mal. Trazendo isso para as nossas profissões, fotógrafa e dentista, e essa busca pela perfeição. Como lidar com o exagero dos nossos clientes, pacientes, Camila? A grande questão, né, Darcy, é que nem tudo fica bom, nem tudo fica harmônico para todo mundo. Então, isso é muito particular. Tem que ter uma avaliação muito criteriosa para saber o que se enquadra para cada pessoa. Nem tudo que a gente vê numa outra pessoa vai ficar bom em nós. Porque nós somos seres individualizados, nós somos seres únicos e por isso o nosso tratamento, né, enfim, a nossa harmonização ou a nossa estética é individualizada. Quando falamos sobre procedimentos estéticos, temos que ter muito cuidado porque essa nomenclatura engloba qualquer coisa que tenha a ver com estética, né? Desde fazer a sobrancelha até uma cirurgia plástica, por exemplo. Mas o que a gente está falando aqui especificamente são sobre questões que nós duas temos alcance através daquilo com o qual a gente trabalha. E nesse quesito saúde, a Camila pode falar com maior propriedade do que eu, porque o que tu faz é imersivo, né? Eu lido apenas com a imagem da pessoa, tu lida para além disso, né? Com certeza, Darcy. E a harmonização, por ser uma parte estética que está crescendo muito, ela tá tomando proporções grandes, né? Só que são procedimentos complexos. São procedimentos minimamente invasivos, porém são procedimentos com riscos. Então tem que ter bastante cautela em saber o produto que vai utilizar, saber onde vai utilizar, porque é saúde também. Pois é, eu fiz uma pesquisa e tirando o fato do Brasil ser o primeiro no mundo em número de cirurgias plásticas feitas, uma pesquisa feita no ano passado apontou que o nosso país supera a cada ano a marca de 1,5 milhão de procedimentos estéticos realizados. E a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390% nos últimos 2 anos, ou seja, 2020 e 2021. Esses são dados da Agência Brasil e Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso claramente tem a ver com a pandemia, né? Com certeza. A vida sem filtros. De uns anos pra cá e por conta da pandemia também, quando a gente ficou mais em casa, né? Com mais telas na nossa frente, TV, celular, computador, chamada de vídeo para fazer reunião de trabalho ou até festa virtual com os amigos, né? A gente passou a aparecer mais e a nos ver mais.
inclusive no espelho. E a tecnologia hoje em dia, cada vez mais rápida, pipocou os mais diversos filtros nos aplicativos, como o Instagram. E as pessoas desacostumaram a ver a própria imagem sem filtro. E aí acho até que foi por isso que o nosso assunto naquela tarde começou, quando eu comentei sobre um post que eu vi de uma mulher sensacional que eu sigo, que falou do quanto isso bateu para ela de uma forma estranha e fez ela olhar com atenção para isso. A Ariana Menck, para quem quiser seguir o perfil dela no Instagram, é @ArianaMenck, com H no início e K no final, disse o seguinte, abre aspas, em alguns momentos pensei, meu Deus, minha pele tá muito feia, mas falei pra mim mesma, sua pele está normal, só não tá igual a das outras pessoas porque elas estão com filtro. E aí ela postou a foto que fez e decidiu que ia fazer uma semana de stories, fotos, qualquer coisa usando a hashtag sem filtro. E no final das contas ela acabou criando um movimento que perdurou por meses, muita gente postava, botava a hashtag, ela repostava. E aí eu te pergunto, quantas pessoas chegam no teu consultório com essas referências dizendo quero ficar assim, igual uma foto delas harmonizada por filtro? Tem muita gente, a busca é muito grande, às vezes as pessoas printam e me mandam, Camila, será que tem como deixar minha boca assim? Será que tem como deixar? Será que tem como levantar assim? Enfim, ou mesmo as pessoas chegam no consultório já com uma imagem, né, pré-estabelecida de como elas querem ficar. E isso não é assim, né? Como a gente já conversou, cada estrutura, cada face é diferente. Então, um filtro vai fazer todo mundo ficar igual. Sim, claro. E às vezes uma boca exageradamente grande não vai ficar bom num rosto delicado. Sim. Assim como uma boca pequena, às vezes não vai ficar bom num rosto um pouco maior. Então, tudo são proporções. Tudo precisa estar em harmonia, né? E isso tá muito distorcido nos filtros, porque nos filtros é exatamente o comentário que ela fez nos posts. A pele fica perfeita, o nariz fica perfeito, a simetria fica perfeita, e a gente sabe que na vida real não é assim, né? E isso já tá há um bom tempo que tá acontecendo isso. As artistas, inclusive, cheias de Photoshop, daí tiram foto delas na praia com celulite e tudo mais, caem na internet, criticam um monte. Mas, gente, todo mundo tem. Sabe? Todo mundo tem uma marca, todo mundo tem uma linha de expressão, um pezinho de galinha. Ninguém vive com a toxina botulínica sempre intacta. Não é assim. Todo mundo tem. Isso é normal. O que não é normal são os filtros. Isso é verdade. É legal tu dizer isso porque, como eu citei antes, é exemplo do boom que foi durante a pandemia. Nós, de modo geral, a gente é muito influenciado pela sociedade que a gente vive. E pela como internet, né? Claro, com certeza, muito mais agora, né? A internet tá tomando uma proporção tão boa, mas também ruim, né? Nesse quesito. É aquela velha história, né? Tudo que é demais. Exatamente. Pois é, e com o mundo cada vez então mais conectado, tá tudo muito rápido, né? E desde que de sempre a humanidade lida com padrões de autoestima, estética, né? Essa imposição da sociedade é quase uma coisa que não é especificamente dita, não é claramente dita, porém tá ali, né? Quando a gente percebe, a gente já tá entrando na onda, ou a gente tá se questionando o motivo daquilo, nem sempre, né? Outro exemplo que me pegou foi quando uma pessoa que eu sigo comentou num stories dela, eu não vou lembrar especificamente quem agora, mas eu lembro da situação, ela estava grávida na época, até daquela nossa conversa, e ela falou o quanto ela estava impressionada com uma galera que estava fazendo harmonização e o quanto muitas dessas pessoas estavam ficando diferente do que era antes. E aí a gente tem um exemplo recente aí, que bombou nas redes sociais, que é o antes e depois da Laís Caldas, ex-participante do BBB 22, né? Outro exemplo que a gente tem até no mesmo programa, isso, ele disse que gastou para mais de 15 mil na cara dele, né? Exatamente, e a questão exatamente é essa, o termo é harmonizar, ou seja, é tornar mais belo, né? É embelezar ainda mais os traços que a gente já tem, né? Tornar mais belo que já é bonito. E não Exato, transformar. perfeito. Não transformar. A grande questão é
A gente não pode mudar a face da pessoa, né? Não pode. Nós temos, cada um tem um biotipo. Isso na verdade que tu condiz com isso que eu vi essa grávida falando, porque o questionamento dela foi o seguinte, justamente por estar grávida, tá? Ela disse assim, ó, vamos supor que ela, ainda na época ela frisou, tipo, eu não tenho nada contra quem faz, mas vamos supor que eu fizesse isso, sabe? E eu mudasse tanto assim, será que meu filho, quando nascesse, ele ia se reconhecer em mim? Porque é aquilo, quando uma criança nasce, todo mundo quer saber se é mais parecido com o pai e a mãe, porque é pelos traços que a gente se identifica com alguém, que a gente é parecido com alguém, né? E aí, eu te pergunto, qual é o equilíbrio nessa hora que tanto o profissional quanto o cliente precisam ter para não pesar a mão, para que essa busca pela perfeição não faça com que a pessoa perca a identidade, a fisionomia natural dela. Mas é exatamente o que tu disse, assim, o profissional tem que saber orientar o paciente, porque o paciente, por mais que ele veja vídeos, olhe internet, siga pessoas, o paciente é leigo nesse assunto. O profissional estudou sobre a estética facial, sobre a harmonização facial, sobre os terços faciais, para saber dizer quais procedimentos vai tornar aquela pessoa mais harmônica, sem exageros. Então, aí é uma via de mão dupla. O paciente tem que dizer o que ele gostaria, né, o que ele acha que para ele ficaria bom, e o profissional tem que dizer, não, eu acredito que isso fique bom, eu acredito que isso não fique bom. Então é uma troca para que fique legal, só que muito vai do profissional também. O profissional também tem que ser cauteloso em orientar, cauteloso em indicar procedimentos. Sim. Então a grande questão é indicação, planejamento, o que fica bom, o que fica harmônico. Não é simplesmente chegar lá e fazer, né? Não é, ou a Darcy quer fazer boca, só que pra ela não combina, então não dá. Sim. Sabe? Então essa é a grande questão, que o profissional tem que estar atento ao que o paciente deseja, mas ele também tem que dizer qual é a opinião dele sobre o caso, qual o que ficaria mais harmônico no caso do paciente. E é o que a gente falou, não é transformar, é embelezar. Exato. Sem exageros, né, gente? Porque... Agora, trazendo isso um pouco pra minha profissão como fotógrafa, tá? Eu posso, exemplo do que tu falou aí, trazer um parâmetro pra mim. Porque, assim, ó, o que acontece? 2 pontos. Às vezes, o cliente vem com uma ideia muito mirabolante e, assim, ó, eu não vou fazer aquilo que ele quer se não condiz com o meu trabalho. Exato. Vai ter gente que vai criar 1000 coisas por trás, ok. Aí, eu então prefiro que essa pessoa, eu prefiro ser sincera com essa pessoa e dizer, ó, procura tal profissional que ele faz isso, tá acostumado a fazer isso, não é o que eu faço. Teve um episódio que chegou pra mim, uma possível cliente, e ela me disse, na verdade, a gente já tava no meio do ensaio e ela pegou e me disse assim, eu trouxe isso aqui, parecia um fibra, algodão, alguma coisa assim. Tu pode fazer uma foto da fulana assim em cima? E eu fiquei pensando, tá, mas por quê? Ela disse, não, depois tu coloca como se fosse um céu atrás, umas nuvens, como se ela estivesse flutuando. Cara, eu tive que manter a postura, primeiro porque foi uma coisa que soou cômico, não tem nada contra quem faz, tá? Mas, não é do meu trabalho, e foi ali uma coisa que não foi conversada antes, entendeu? Ela chegou durante o trabalho ali, e eu disse, daí eu fui bem sincera com ela, eu disse, olha, eu não faço esse tipo de trabalho porque existem 2 coisas: tratamento de imagem e manipulação de imagem. Tratamento de imagem é o quê? Eu vou pegar uma foto tua, eu vou tratar luz, enquadramento, corte, daqui a pouco tu, por exemplo, que nem pega adolescentes, às vezes, prestes a fazer 15 anos, tem acne, tem alguma coisa ali, eu vou remover aquilo ali porque aquilo ali não é dela, é temporário. Agora tem gente, me emagrece, às vezes tem uma cicatriz, a pessoa, faz parte da pessoa, sabe? Aí isso é manipulação. Ou quando eu coloco ou tiro alguma coisa, é manipulação. Então eu tô modificando uma coisa que não é real, entendeu? Tô tornando fazendo uma... É um filtro. Exato. Então, tô falando agora, me remeteu muito essa situação, sabe? E aí, é bem isso. É ser claro com o cliente, com o paciente e explicar pra ele
realmente como as coisas funcionam, porque não é obrigação deles a saber, mas sim nossa informar, né? Exatamente. Tá, e antes tu falou sobre essa questão da perfeição, da simetria. E eu lembro que quando a gente conversou, tu falou uma frase que eu achei ótima, que é a seguinte: nem sempre a simetria é sinônimo de beleza. E é engraçado, porque as pessoas buscam por uma simetria que, na verdade, naturalmente ela não existe, né? Então, por que essa busca? O que faz as pessoas buscarem por algo que não é da nossa natureza? Isso já é um conceito muito antigo, né, Darcy? Então, as pessoas sempre buscam a perfeição. E sempre foi estudado que o perfeito é o simétrico. E, na verdade, cada um vive a sua perfeição, né? Porque cada pessoa é única, então não existe isso. A harmonização veio para nos ajudar muito, mas não a chegar na perfeição. Até porque a gente não tem um lado igual ao outro, né? Não temos, então claro, com a harmonização a gente consegue corrigir assimetrias? Sim, conseguimos. Fica bom, fica ótimo, mas são casos. Quando a pessoa faz bem feito. É indicação, é o que eu volto a dizer, tudo é indicação. E eu gostei muito do que tu falou, que os pacientes não têm obrigação de saber. Quem tem a obrigação de mostrar, de dizer qual é o melhor tratamento, qual é o diagnóstico, o que ficaria bom, é o profissional. Claro. Então o profissional tem que estar calibrado para entender o que o paciente quer, mas também para mostrar o que ficaria bom. Sim. E agora tentando estabelecer, mais uma vez, acabei de fazer isso, né? É um parâmetro entre as nossas profissões que no funcionamento delas, ambas são bem diferentes, porém as duas mexem com algo que é comum aos nossos clientes, aos nossos pacientes, que é a autoestima. E nós fizemos nas nossas redes sociais uma enquete perguntando pro pessoal o que mais chama a atenção deles numa pessoa. E aí a gente deu as seguintes opções: olhos, boca e sorriso, cabelo ou pele, a naturalidade, né? E disparadamente, como da dentista. A dentista ficou feliz. E como nós dois já prevíamos, foi boca e sorriso, né? Disparado. E até tem uma frase popular que diz que o sorriso é o nosso cartão de visita. Então vamos falar um pouco sobre a nossa visão referente à estética, como realçar a beleza que a pessoa já tem. Com certeza, esse ditado é a coisa mais certa, né? Então, a nossa beleza, né? Todo mundo tem peculiaridades e cabe a nós sabermos em que pontos mexer, né? Em que pontos a gente pode mexer para tornar isso cada vez mais bonito, mais belo, né? Aos olhos das outras pessoas. E o sorriso faz parte, assim, é uma parte super essencial da harmonização. E agora tá meio esquecido, né? O pessoal andando com máscara. É verdade. O pessoal nessa pandemia andou descuidando. E agora, com, né, essas novas flexibilizações do Covid, acredito que agora também o sorriso volte a ter um papel bem importante na harmonização facial, porque tava um pouco esquecidinho. Vou te dizer que o pessoal tava querendo tratar mais assim dos olhos pra cima e tava esquecendo um pouco dessa parte inferior da face, né? E o sorriso é uma coisa tão fácil para harmonizar. Às vezes um clareamento, às vezes mínimos detalhes tornam bem bonito. Sim. E são coisas assim simples e que não deixam de ser naturais. Tu falou das máscaras agora, como eu disse, também ia comentar sobre essa parte. Em alguns eventos que voltaram ainda, o pessoal às vezes usando máscara, o pessoal dizia assim, não precisa sorrir quando tá de máscara, né? Pelo contrário, porque os olhos entregam se tu tá sorrindo ou não. É verdade. E quando tu sorri, toda a musculatura do teu rosto mexe. Muda a expressão, né? Com certeza, então é importante. E sobre essa questão estética, na minha visão, o meu trabalho, todo mundo, não vamos ser hipócrita, né? Todo mundo tem uma coisa que gosta mais e aquela coisa que não gosta. É verdade. A gente... O meu perfil melhor é esse. A gente já tava brigando aqui antes de começar, já deu uma discussão. Porque, coincidentemente, a gente tem o mesmo lado que a gente gosta mais, enfim.
Na foto a gente pode se tapela. E aí, eu sempre, antes de fotografar alguém, eu pergunto isso pra pessoa, porque o que eu preciso é que a pessoa se sinta confortável fazendo as fotos. E eu sempre digo isso, que eu não quero que a foto, claro, ela vai pegar a foto agora pronta, assim que entregar o trabalho, eu quero que ela goste. Mas eu quero que ela goste daqui 10 anos da foto, entendeu? Exatamente. E aí, claro que eu vou perguntar pra pessoa... Previsibilidade. Vou perguntar pra pessoa o que ela mais gosta em si, pra realçar isso e trabalhar isso. Mas é óbvio que eu, como profissional, já vou entender, olhar, bater meu olho na pessoa e ver o que eu mais gostei nela. E aí, então, fazer uma combinação dessas duas coisas, ou, né, daqui a pouco é a mesma coisa que ela gosta, pra justamente realçar isso nas fotos, né? Então, é delicado a gente mexer com a autoestima da pessoa. É muito delicado. Né? E o que falar dessas pessoas que buscam a perfeição, investem uma grana pesada e ao invés da perfeição acabam virando um meme como quem humano, por exemplo, Camila? É complicado, né? Na verdade, Darcy, pra isso tem um nome, né? E o nome é transtorno dismórfico. Então a pessoa não consegue se enxergar como ela realmente é e ela busca incansavelmente procedimentos estéticos, cirurgia plástica, harmonização facial, para tentar se sentir melhor com a aparência. Só que isso acaba não acontecendo, né? Porque tem um transtorno, então precisa ser tratado, né? É psicológico, então? É psicológico, exatamente. Então é bem sério. O Ken humano é a prova viva disso, porque ele já fez inúmeras cirurgias e ele nunca tá satisfeito com ele mesmo. Esse é o meu grande medo da harmonização facial. Que as pessoas acabem cada vez ficando mais refém dos procedimentos e não se aceitando como elas realmente são. Por isso que eu bato na tecla. A harmonização tem que ter cautela, tem indicação. Nem tudo fica bom pra todo mundo. Claro, exato. Por isso que é importante pra qualquer coisa, na verdade, tu não ir unicamente atrás de preço, né? Mas sim de um bom profissional. E um bom profissional também não significa que é aquele que vai cobrar mais caro. O bom profissional é o que vai te cobrar pelo que o trabalho dele realmente vale, porque só a gente sabe o quanto a gente estuda pra fazer o que faz, né? Então, eu sei da importância do meu trabalho. Quando alguém me questiona sobre orçamento, valores, eu percebo que a pessoa não vai fazer comigo ou que ela quer um trabalho que eu não faça. Eu dou dicas para que do que ela é legal ela observar e questionar na hora de buscar um bom profissional. No teu caso, Camila, que dicas tu daria de cuidados para a pessoa que está interessada em fazer algum tipo de tratamento, seja dentário ou estético? Dentário também é estético, mas enfim, de harmonização e coisas. Primeiramente, a minha dica é: se tu tem vontade, faz. Dica número 1. Acho que nós temos que fazer as coisas que, né, nós temos vontade. Só que com cautela. Então eu acho que a harmonização facial fica lindo. Só que precisa ter cautela. Acho que um clareamento, acho que facetas, fica lindo. Mas temos que avaliar o conjunto, né? Porque uma obra é um conjunto de coisas e não coisas isoladas. Então a gente tem que cuidar com quem faz, tem que cuidar o tipo de material que vai ser usado. Então isso tudo é muito importante. Como eu falei, por mais que sejam procedimentos minimamente invasivos, todo procedimento tem risco, né? Claro. E na harmonização não é diferente. E no sorriso também não. Perfeito. E até nisso, né? Tem quem diga, queria ter uma pele de bebê. Gente, o empecilho já tá nessa frase, entendeu? Se é pele de bebê, a gente não tem como ter uma pele assim. A gente pode ter uma pele bem cuidada, hidratada. E bebam água. É importante. Mas dependendo da idade de cada um, a partir de uma certa idade a gente vai lidar com hormônios. E aí lidar com acne, com tipos de pele, com poros, com manchas. E tá tudo certo. Exato. E tem coisas que dá pra prevenir, mas tem coisas que não dá pra impedir, né? Exatamente. Camila, agora é a hora. Tu tem algo mais que tu queira acrescentar? Algum conselho a mais pro pessoal? Eu só deixar uma dica, né, para procurar profissionais responsáveis, profissionais qualificados, tanto para cuidar da pele,
do rosto, da harmonização facial, do corpo, do sorriso. Cuidar também nos produtos, né, que estão sendo usados. Deu essa polêmica que o pessoal estava usando produto sem Anvisa. Isso é muito perigoso. Então, se informar que o profissional é de fato qualificado e desfrutar, né, dos benefícios que a estética traz à nossa vida. E também parar essa comparação com filtros, né, gente? Perfeito. Porque não adianta. Ninguém é perfeito, só o filtro. E a vida real é essa que a gente vê todos os dias, né? Que a gente vive fora das redes Que sociais, a gente né? vive fora das redes sociais. Exatamente isso. A nossa vida é o que passa fora do Instagram. Perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos honrar quem somos e como somos. É saudável se cuidar da nossa aparência, da nossa autoestima, mas acima de qualquer coisa, amar a nossa realidade. Usem filtros, não há problema com isso. Mas lembrem-se que a vida real é aquela que corre fora das redes sociais e gente de verdade é aquela que olha em nossos olhos e nos elogia por quem somos, não pelo que temos ou como estamos. Gente real é aquela que vemos no espelho todos os dias e reconhecemos e nos apropriamos daquele reflexo. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se ficou com alguma dúvida ou quer dar seu relato sobre esse papo aqui, se tiver algo para acrescentar também ou se despertou algum insight por aí, é só entrar em contato pelo e-mail contato@darcianemoreirafotografia.com.br. Também pode mandar sugestões de pauta para esse podcast por lá. No Instagram também, já vou passar os nossos arrobas. E compartilhe esse episódio com a galera para fazer esse podcast chegar a mais pessoas. Siga no Spotify para receber notificação de novos episódios. E no Instagram, @libardmila, para acompanhar o trabalho da Camila. E eu sou @darcianemoreirafotografia. Beijos e até o próximo episódio.